Excelente noite, mais um VenceCast no ar. E se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva e deixe seu like. Eu sou a Nádia Mendes, sou apresentadora do VenceCast e empresária no segmento educacional, franqueada da Prepare IA. E hoje estamos aqui com mais um episódio que eu tenho certeza que vai ser incrível para você. Estou com o meu convidado, Alexandre Dantas. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. Ale, eu tenho uma honra de receber você aqui. Primeiramente, você veio de São Paulo para participar do podcast. Eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Eu falo que o Método Vence, ele me deu vários presentes e você é uma referência para mim como pessoa, como profissional. E para mim é uma honra e um presente receber você aqui. Obrigado, imagina, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Alexandre, o nome do meu podcast se chama VenceCast. Eu tive que vencer algumas dores na minha vida, assim como todos nós precisamos, né? E eu já inicio te perguntando, qual foi a maior dor que você venceu na sua vida? Já sim? Já sim! Já começa? Não já deixou começa nem... sem aquecimento. Não deixou nem eu preparar. A minha maior dor foi, acho que uma crise de identidade, sabe? Eu tive uma transição que eu passei na minha vida com uma depressão muito forte. Eu era muito bem sucedido profissionalmente, então fiz carreira, né? Comecei como vendedor e cheguei a diretor de grandes empresas, executivo, bem sucedido, com uma carreira bem sucedida, mas por dentro eu estava destruído, com família desestruturada, depressão, sabe? Só que a gente mascara isso com a carreira profissional. Verdade. Então você é bem sucedido profissionalmente, as pessoas te veem como uma referência naquilo que você faz, mas por dentro completamente destruído. Um pai mediano, um pai nota 5, 6, um marido nota 1, 2, mas, né, isso realmente eu tive uma depressão muito forte, só que é muito difícil a gente reconhecer isso, de novo, porque a carreira mascara isso. Verdade. Então, vencer isso foi muito difícil e levou anos para eu conseguir, porque até identificar, saber o que você sente, saber que você tem que melhorar algumas coisas. Nós, né, nos conhecemos no Método Destiny, do Thiago Brunet, e lá foi muito decisivo para mim. Eu fiz uma transformação muito forte no Método Destiny, e lá realmente eu transformei a minha vida e consegui viver o que eu estou vivendo hoje, né? Tanto espiritualmente falando, com a minha família, com os meus filhos. Então foi uma fase difícil e, graças a Deus, vencida. Que lindo, que bom de ver. E você é um empresário de muito sucesso, mas quem é o Alexandre além desse empresário de sucesso? Hoje, um marido dedicado à minha esposa, que valoriza demais a família. Demais, assim, para mim, estar com a minha família, né? Eu tenho 3 filhos, 2 filhos mais velhos, né? E eu tenho o Pietro, que é o caçula lá, que é o nosso xodó. Então, meus 2 filhos já são casados, então a rotina de casa sou eu, a esposa e o Pietro. Então, esse núcleo familiar, sabe? De estar com eles, de conviver, isso para mim é o principal hoje. Isso parece clichê, e é meio clichê, essa fala de a família é mais importante, mas ela é muitas vezes, para muita gente, só clichê mesmo. Verdade. Muita gente fala o tempo inteiro de que a família é importante, mas não vivencia isso. Diz que o casamento é importante, mas não trata vivencia isso de outra forma.
Então, fora a parte profissional, né, que graças a Deus eu tomei um outro rumo, e hoje bem sucedido numa outra área, mas agora com uma base, né, sólida, que é a família, que é os filhos. Tenho 2 netinhos maravilhosos. Ai, que legal. Um netinho que mora em Brasília e a minha netinha que mora aqui em São Paulo. Então, viver isso, poder ser bem sucedido profissionalmente, mas com a base espiritual, familiar, é muito bom. E esse é o Alexandre. Não tem preço, né, Alexandre? Não tem preço. Não, essa paz que excede todo entendimento e que a família participa forte dessa paz, da construção dessa paz, não tem preço para isso. Não, a energia que a gente economiza, com certeza, quando a família está bem, quando o casamento está bem, é uma economia de energia maravilhosa, porque quando essas coisas estão tumultuadas, você gasta tanta energia para tratar isso, né? Para reparar os danos que a gente causa quando isso está desestruturado na nossa casa. Quando tá bem, é uma maravilha. Você gasta energia com outra coisa, né? E qual foi a virada de chave? Porque muitas pessoas, eu falo que, inclusive, eu já fui essa pessoa. A gente tá numa busca incansável por crescimento profissional, por tantas outras coisas, que eu acredito que quando a gente, de fato, segue o pilar do sucesso, que para mim é Deus, saúde, família e trabalho, a gente sabe que quando a gente governa, em primeiro lugar, o nosso lar, as outras coisas, elas são acrescentadas, né? Para você, quando que foi essa virada de chave de você entender que o pilar família e espiritual, de fato, é o que vai te sustentar e é o que vai fazer com que você tenha sucesso nas outras áreas? Eu fiz eu tomei uma decisão, né? E lá no método essa decisão foi tomada, tá? De que eu passei por uma transição de carreira, né? Eu fiquei desempregado. Quando cheguei lá no método, eu estava desempregado. E era um momento de reflexão, a gente está em busca de respostas. E ali, eu não era crente, a minha esposa sim, sempre me chamando para ir para a igreja, e eu não ia, enfim, aquele coração duro, né? De que não vou pisar nesse lugar, vai você sozinha, eu não quero. Mas lá eu tomei uma decisão e eu fiz um acordo com Deus, né? Até meio fazendo birra com Deus, sabe? Quer saber? Então tá bom, então eu vou aceitar isso, eu vou me converter, vamos ver se é isso mesmo. Deus devia estar olhando e falando, né? Espera um pouquinho para você ver, né? E ali eu tomei uma decisão de realmente viver por princípios e ser obediente ao que Deus determinasse. Essa foi a decisão que eu tomei. E a partir dali passei a viver realmente por princípios e sendo obediente ao que Deus fosse direcionando. Tanto é que uma das obediências foi empreender. Eu nunca quis empreender. Eu sempre quis fazer carreira em grandes empresas, em multinacional, ser executivo de grandes empresas. Eu sempre disse não para o empreendedorismo. E Deus mandou dizer sim para o empreendedorismo. Mas como assim, né? Empreender em quê? Eu não tinha nada ainda, não tinha conhecido as minhas sócias ainda, não tinha um negócio que eu tenho hoje desenhado, era só uma direção de Deus para que eu não voltasse para o mercado corporativo e eu empreendesse. E aqui eu acho que foi a grande decisão do meu relacionamento com Deus, porque é mais fácil ser obediente no sim. É mais fácil você ser obediente quando Deus manda você fazer algo. Mas ser obediente no não é mais difícil. Verdade. E Deus falou para eu não voltar para o mercado corporativo e eu recebi uma proposta de emprego para ganhar mais do que eu ganhava na última empresa. Caramba! Como é que você diz não para uma proposta de emprego maravilhosa, estando desempregado, tendo família para cuidar, filho pequeno, por obediência a Deus? Então, dizer sim para Deus é mais fácil. Agora, dizer não quando Deus te manda um comando é difícil e eu disse não. E eu falei para Deus, eu dei a negativa na vaga, era uma vaga maravilhosa, sem saber ainda o que eu ia fazer, mas ali foi o ponto decisivo para mim. Entendi. Porque quando eu disse não para aquela vaga de emprego e fui obediente a Deus, as coisas começaram a acontecer, eu fui começando a melhorar o meu relacionamento com Deus, começando a entender como é que Deus falava comigo,
se Deus, né, de que forma Deus me dava a direção, recém-convertido, enfim. Uhum. Então, Uau. essa decisão de eu vou ser obediente foi o momento chave, assim. E tudo que Deus tem mandado, eu tenho feito. E como Deus não fica devendo nada para ninguém, Não fica mesmo, né, tá dando Alexandre? certo, Que né? bom. E você, eu falo que você realmente é uma pessoa que é fora da curva. Em 2 anos, são 40 franquias. 45. 45 franquias. E como que foi, Alexandre, para você conseguir escalar algo que é improvável? A gente pode espiritualizar, né? Pode, com certeza. Porque tem a parte do nosso modelo de negócio, que é sensacional, né? Eu tenho outras 3 sócias que, inclusive, encontramos lá no Método Dash, né? Olha que Eu legal. servindo lá como voluntário, e olha como servir te coloca, né, em conexões, em lugares que Com abrem certeza. portas, né, Inimagináveis, e né? possibilidades. Então, servindo lá, eu conheci as sócias, e aí elas trouxeram esse negócio que elas tinham da diabetes, né? Hoje eu tenho uma rede de clínicas que chama Doutor DM2, que cuida de diabéticos tipo 2, uma rede com 45 clínicas pelo Brasil em 2 anos e meio. O modelo é muito bom, o modelo de negócio é muito bom. É um mercado que, infelizmente, cresce muito e, né, as tendências e os estudos mostram que o número de diabéticos tem aumentado muito fortemente. Mas a gente tem um negócio que é diferente. A gente abriu um mercado. Então, hoje, esse mercado de diabetes, de uma clínica especializada em diabetes, a gente não tem concorrente. Então, um dos segredos é isso. A gente abriu um mercado inexistente. Certo. Com um modelo de negócio muito bom, lucrativo para os nossos franqueados. 80% dos nossos franqueados têm mais de uma unidade. Caramba! Então, os franqueados abrem uma unidade e logo depois, 6 meses, 1 ano, ele já abre uma segunda unidade porque o negócio é bom. E a questão da espiritualidade é o fato de Deus realmente estar com a mão sobre nós e acontecerem coisas. Por mais que o modelo de negócio seja bom, não é comum uma rede de franquias ter 45 unidades abertas em 2 anos e meio. Não é mesmo? Não é normal isso. Então, a gente tem que acreditar a obediência, ao fato da gente estar debaixo de uma unção divina que tem nos ajudado. Os empresários que têm apostado nesse negócio conosco têm tido sucesso, têm investido em mais unidades. Os nossos pacientes, né, 70% dos nossos pacientes alcançam a remissão da diabetes em 3 meses de tratamento, que é algo que a gente prega muito. A diabetes tipo 2 tem remissão, e é possível ter a remissão. Então, um modelo bom, enxuto, 4 sócios que arregaçaram a manga para fazer esse negócio acontecer. Ninguém, né? Nós, durante 1 ano e meio, tudo eram os 4 sócios, a gente fazia tudo, a gente vendia a franquia, implantava, ia visitar, ia inaugurar, pagava a conta. Então, durante 1 ano e meio, a gente arregaçou a manga para fazer acontecer, e eu entendo que isso é o segredo de um negócio dar certo, né? E aí, depois de um tempinho, a gente foi contratando as pessoas, então, para crescer a estrutura e atender melhor os franqueados. Então, modelo de negócio bom, sócios alinhados no mesmo propósito e uma grande ajuda aí de um sócio que tem a mãozinha sobre nós e tem nos ajudado. E você falou que você abriu mão, né, da sua segurança, porque você teve uma oportunidade para continuar no mundo corporativo e ainda assim você decidiu ser obediente. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em ser obediente ao que Deus tem para ela. E qual que é o seu posicionamento referente a isso? O que você pode deixar de mensagem para a nossa audiência, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvida de ser obediente, porque a obediência em si, ela não é um caminho... É difícil, é desafiador. Você tá em obediência em meio de um desafio tão grande, né? É porque a gente quer ser obediente no que é bom e no que a gente quer. É verdade. Todo mundo adora dizer que é obediente, desde que seja aquilo que eu quero e que está no meu coração. E obediência não é isso. Obediência é obedecer mesmo quando você não entende, mesmo quando parece algo obscuro e sem resposta, né? Esse exemplo que eu acabei de te dar.
eu recebi uma direção de Deus de que eu não deveria voltar para o mercado corporativo. 15 dias depois eu recebo uma proposta de emprego para ganhar mais do que eu ganhava no trabalho anterior, com um pacote de benefícios, carro da empresa, plano de saúde para o filho, né, para a esposa, para a família. Como é que você diz não para isso? Como é que você diz não, né? Eu vou continuar no risco, eu vou continuar desempregado. Aham. Como é que você diz não para o emprego e para a segurança da sua família e sim para continuar desempregado? Isso para mim é um exemplo de obediência. Uhum. E esse relacionamento com Deus você vai exercitando. Hoje, quando eu conto a história, é uma história maravilhosa, porque eu tenho um negócio já de sucesso. Aham. Mas na época eu passei um fim de semana inteiro. Eu recebi a resposta na sexta-feira, eu fiquei sábado e domingo sem dormir, desesperado. Eu O que eu imagino. vou fazer? Eu preciso dar a resposta para a empresa, sim ou não. Era um cargo grande, no multinacional, e alinhado com a esposa, eu disse não. Então, para mim, acho que esse é o grande ensinamento. Assim, a gente precisa realmente, com o coração obediente a Deus, fazer aquilo que Ele determina, mesmo que seja algo que a gente não entenda. Como eu disse, né? Ser obediente no sim é muito fácil. Vai para ali, abre essa empresa, investe aqui, muda para aquela cidade. São sims que a gente dá sendo obediente a Deus. Agora, quando a gente tem que ser obediente dando não, esse relacionamento não é para você, essa empresa você tem que sair, esse emprego você tem que dizer não, essa amizade tem que acabar. É aí que você coloca a sua fé em jogo, É né? isso, porque aí a gente está falando de obediência na perda, Uhum. obediência no não, obediência no risco. Aí você coloca realmente a sua fidelidade a Deus à prova. E, de novo, como Deus não fica devendo nada a ninguém, para mim a maior... Não é assim que Deus nos vê, mas só para ilustrar, para mim a maior prova de amor a Deus e a maior moeda de troca, vamos chamar assim, com Deus, é a obediência. Porque a hora que você é obediente a Deus, você tem uma forma de falar, Deus, ó, eu obedeci, hein? Estou fazendo a minha parte. Com Como certeza. o Senhor é fiel e não vai desamparar, eu estou aqui. Então, ser obediente só tem coisa boa, só tem garantia. Com certeza, sem dúvidas. Você prova, né? Não tem como a gente não falar de princípios. Eu também, assim, eu falo que servir o método Destiny é um presente diário. É verdade. Eu falo que são tantos aprendizados que a gente... Eu mesma, quando eu volto de lá, eu falo, meu Deus, eu não sou a mesma Nádia que eu entrei. A gente sai transformado, né? E a gente sabe que fé é acreditar sem duvidar. E muitas vezes, é o que você falou, as pessoas querem... testam sua fé só quando tá dando tudo certo. Eu quero ver quando tá dando tudo errado, e o Alexandre é prova disso, né? Além da fé, a mentalidade a gente sabe que é essencial, né? Para as tomadas de decisões. Qual a mentalidade que uma pessoa hoje, Alexandre, ela precisa... É essencial ela ter uma mentalidade firme nas decisões dela para que ela possa viver o extraordinário. Que tipo de mentalidade essa pessoa tem que ter? Primeiro, viver por princípios, Uhum. né? Porque tem uma frase, né? Que quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Com certeza. Então, se você não vive pelos princípios, não tem como, e você não consegue atrair pessoas para perto de você que vão te levar para o extraordinário. Porque quem cumpre princípios anda com quem cumpre princípios, quem é de verdade quer andar com quem é de verdade, Com quem certeza. honra, né? Então, quem é de verdade não anda com mentiroso. Se você é mentiroso, você não vai certeza. conseguir andar com quem vai te levar para o extraordinário. Tirando essa coisa do princípio, eu acho que a mentalidade que leva a gente para o extraordinário é a mentalidade do empreendedorismo. Uhum. Ninguém consegue viver o extraordinário se não for empreendendo. Também concordo. E você só muda a sua mentalidade se você começar a frequentar ambientes e andar com pessoas que valorizam o empreendedorismo. Quem está te falando isso é uma pessoa que viveu 30 anos como CLT. Caramba. E conviveu com pessoas que vivem o CLT e respiram o CLT. Eu só consegui mudar minha mentalidade para o empreendedorismo a hora que eu comecei a andar com empresários, com pessoas que assumem risco, com gente que investe, perde, quebra, arrisca de novo.
E aí eu fui entendendo como é que funciona e, caramba, então existe gente que assume risco, porque as pessoas que eu andava eram pessoas que gostavam do risco zero. Entendi. Salário no fim do mês, benefício e o mínimo de risco. A hora que eu comecei a andar com empresários e ver que existe um outro lado, que o risco é maior, mas o benefício e o resultado disso também, aí minha mentalidade foi mudando. Então, se alguém quer viver o extraordinário, ela precisa ter uma mentalidade de empreendedorismo. Seja lá em qual ramo, área for. Independente do que ela faça, ela precisa descobrir o que ela faz, o que ela gosta de fazer, de que forma aquilo pode virar uma empresa, uma prestação de serviço, uma venda de produtos, e depois disso ela começar a escalar aquilo, e aí sim o extraordinário acontece. Com certeza. E cientificamente é comprovado, né, que nós somos a referência das 5 pessoas que a gente convive, né? Então, muitas vezes eu falo assim, eu como empresária também, multifranqueada, eu sempre falo, empreender não é para todo mundo. Não é. Se você, de fato, tem medo de correr riscos, se você quer algo que é ser de imediato, que você tenha certeza que todo final de mês você vai ter aquele X, empreender não é pra você e tá tudo bem, não é verdade? E muitas vezes as pessoas acham que, mas como que eu faço pra achar o meu propósito, né? Porque a gente se fala muito que o empreendedorismo, claro, pra você de fato ter uma vida diferenciada, eu também assino embaixo, você tem que empreender, mas tem muita gente querendo empreender a qualquer custo porque deu certo pro Alexandre, porque deu certo pra Nádia. E essa pessoa que ela quer empreender e ainda não sabe, assim, que segmento, não sabe o seu propósito. Qual o insight que você pode deixar para essa pessoa? Eu penso sempre assim, se você nunca empreendeu e quer empreender, o ideal é que você use coisas que você já sabe fazer ou algo que é uma paixão sua. Então, eu já sei fazer algo, já trabalho com alguma coisa. Ali é a sua zona de segurança, no sentido de que você não vai ter que aprender uma coisa nova para empreender. Aí você aumenta o risco. Verdade. Você vai ter que fazer uma coisa completamente nova. Além de aprender uma coisa nova, você ainda vai ter que investir. Então, se você abre uma empresa já em algo que você domina, já facilita muito o caminho. Ou algo que você gosta muito, que você faz por prazer. Verdade. Alguém que trabalha num escritório, mas ama cozinhar como hobby. Se ela for abrir uma empresa que tenha, que for de alimentação e ela tem que cozinhar, a chance de dar certo é muito grande, porque ela vai trabalhar por prazer. Então, essas duas, ou você gosta muito, ou é algo que você já domina para poder facilitar. E procure ajuda. Procure pessoas que possam te orientar com relação a isso. O empresário fica muito, principalmente no início, essa crença de que eu não vou contar minha ideia para ninguém, senão eu vou roubar. É verdade. Eu não vou falar com ninguém, porque senão vão pegar o nome da minha empresa, vão pegar a minha ideia como se, né? E não é assim, né? A palavra já diz, não há nada de novo debaixo do sol. Então, tudo já está aí. As pessoas estão inventando coisas, criando coisas. Não vai ser a sua ideia que vão... Com certeza. Então, não fique com essa coisa de não vou contar para ninguém, vou ficar aqui, porque você acaba entrando num casulo, fazendo tudo sozinho, e a chance de dar errado aumenta. Com certeza. Se você pede ajuda, pede conselho, vai com alguém que tem mais experiência, que já vivenciou isso, que já empreendeu, você vai receber conselhos valiosos que vão facilitar a tua jornada e vão fazer a diferença para o negócio dar certo mais rápido, Com né? certeza. E uma outra coisa é, não espere nada rápido. É isso mesmo. A gente acha, vou abrir uma empresa hoje e daqui a 3 meses estou rico. Tô rico. Não existe. Não. Tudo é processo. Tudo demora um tempo para você maturar, aprender como é que funciona, corrigir o modelo de negócio, né? Às vezes está um modelo de negócio que precisa de um ajuste na remuneração. Então, demora um tempinho. E estar disposto a viver esse processo. Porque quando você sai do CLT, você perde o status, você perde a segurança, e viver o processo do empreendedorismo dura. Você vai ter que abrir e fechar a loja ou o que for, vai ter que botar a mão na massa, vai ter que comprar as coisas, não tem status nenhum nisso. Então, tem que estar disposto com o coração aberto para viver esse processo. A garantia é que lá na frente
né? Você aprendeu bastante coisa, pode ter que pode acontecer desvios, às vezes dá errado. Quantas, né, histórias a gente vê de gente que empreendeu 1, 2, 3 vezes, quebrou, e às vezes no quarto, quinto negócio é que conseguiu dar certo, né? mas tudo vira aprendizado. Então, tem que tomar a decisão e com o coração aberto e participar do processo. Com certeza. Pra Gente, isso aprender. não é um podcast, isso é uma aula. Tô aqui encantada. Alexandre, você acha que qual foi o fator principal aí para você alcançar esse sucesso em tão pouco tempo? A disciplina ou a motivação? Os dois, né? Mas eu vou ter que escolher um para não pode ficar em cima do muro. Eu vou pela disciplina, tá? Eu acho que os disciplinados vencem os motivados. Também acho. Motivação é algo super importante, mas motivação, ela não é que acaba, mas você não está motivadaço todo dia, 24 horas, 24 horas, pilhado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não existe isso. Uhum. E o que vence é a disciplina, né? A consistência, a constância é que vence o jogo no final do dia. Então, eu sou uma pessoa disciplinada. Com algumas coisas eu consigo criar algumas rotinas que me ajudam a cumprir as coisas, separar horários, separar agenda, uso a tecnologia a meu favor, então eu uso o Google Agenda, marco tudo lá que eu tenho que fazer, separo dias específicos e horas para fazer as coisas. Então, disciplina vence a motivação. Tá cheio de gente motivadaço que não sai do lugar. É isso Tem mesmo. 20 ideias por dia e não consegue tirar nenhuma do papel, porque vive de fabricar ideias, né? Se você ter 1000 ideias ou uma ideia na gaveta, vale a mesma coisa. Sim. Nada, porque são ideias na gaveta. Não adianta nada você ter 1000 ideias guardadas na gaveta. É melhor ter uma ideia executada. Com certeza. Uma ideia executada vale mais do que 1000 ideias na gaveta. Então, disciplina, com certeza. E quais são as dicas que você dá para essas pessoas que eu falo que querer qualquer inocente quer, né? Qualquer inocente quer muita coisa, mas a gente sabe que é a disciplina que vai fazer com que você chegue no êxito. Essa pessoa que hoje ela tá indisciplinada, ela só quer sem pagar o preço. Tem que parar de querer e decidir. Uhum. Essa frase sua é muito boa, assim. Querer a gente quer o tempo inteiro, a gente quer um monte de coisa. Verdade. Só que o que faz a diferença é a decisão. Uhum. A gente precisa decidir algumas coisas. Tem muita gente que quer um casamento feliz, mas tem que decidir ter um casamento feliz. É isso mesmo. Que quer abrir uma empresa tem que decidir abrir uma empresa. Porque só a decisão é que permite as renúncias. Porque querer não necessariamente faz a gente ter as renúncias, né? Verdade. Então, eu quero um casamento feliz. Tá bom, mas você quer renunciar também? Nós temos que decidir ter um casamento feliz para que você tome as decisões e tenha as renúncias que fazem com que um casamento seja feliz, Com né? certeza. E para o empreendedorismo, a mesma coisa. Se a pessoa não tomar a decisão, não quero mais viver com o salário que eu ganho, com a remuneração que eu ganho, com o estresse, né, a rotina que eu tenho, eu decido que eu vou fazer algo diferente. É a decisão que faz. A gente aprende que decisões mudam destino. Mudam destinos. Completamente. Não é o querer que muda destino. É a decisão. Com certeza. E a gente tem que pensar aquilo que a gente não tolera mais, sabe? Tem uma frase que eu gosto que cultura, e aí falando de empresa, tá? Cultura empresarial é aquilo que a gente tolera. É isso mesmo. Trazendo para para nossa conversa aqui, a gente vive aquilo que a gente tolera. Exatamente. A gente tem que parar de tolerar algumas coisas e tomar a decisão. Então, se eu tolero a remuneração que eu recebo, eu vou continuar recebendo essa remuneração. Se eu tolero a rotina que eu tenho, a mesma coisa. Se eu tolero o casamento, né, instável que eu tenho, a mesma coisa. Então, a decisão é que faz a gente virar uma chave, para esse lugar eu não volto mais,
sabe? Para essa situação eu não volto mais. É daqui para frente, eu viro essa página, não olho para trás e vão acontecer situações aqui, mas eu vou para frente. Quando a gente só quer, a gente dá 2 passos, olha para trás. Exatamente. A gente dá 3 passos em direção à Terra Prometida e olha para o Egito. Então, quando a gente só quer, você anda 5, volta 3, dá mais um pouco, volta mais um pouco, adia, ano que vem eu faço, né? Tô esperando segunda-feira. Segunda-feira, a gente já está em abril, caminhando para maio, tá cheio de plano anotado da virada do ano que ninguém colocou no papel, tá cheio de empresa aí anotada, de que esse ano eu abro a minha empresa. Mas já estamos no final de abril e a empresa não saiu do papel, não fez o estudo do negócio, se é viável, se não é. Esse é o time do querer. Verdade. Tem que virar pro time do decidir. Com certeza. Eu vejo que eu tenho um ecossistema muito grande, né? E eu percebo que tem muitas pessoas que têm vontade de empreender, mas que fica esperando o melhor momento, que ainda não sabe de fato o que empreender. E foi o que você falou. Acredito que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, Nádia, ainda não sei o meu propósito. E, ao meu ver, propósito é tudo aquilo que você faria de graça. Tudo que você faz com êxito, que você faz que seus olhos brilham, né? E tem pessoas que já têm esse propósito, faria de graça, porque eu acredito que é isso. Quando você coloca o dinheiro à frente, as coisas não acontecem, mas que fica esperando, Ale, o melhor momento. Qual que é o melhor momento para empreender, na sua opinião? Agora. Já. Tá ouvindo aí esse podcast? Já vai. Já vai. Agora. Posso complementar o propósito? Claro, com certeza. Complementando a sua definição de propósito, para mim, propósito é aquilo que transforma a vida do outro e não só a sua. A gente fica muito romantizando o propósito, mas nem sempre o seu trabalho é o propósito, o seu propósito de vida. Mas às vezes, através dele e com outras coisas, você consegue transformar a vida de alguém. Com né? certeza. Então, por exemplo, gerar emprego. Se o seu trabalho gera emprego, já é um super propósito. Claro. Você está transformando a vida de famílias, de outras famílias. pessoas. E a hora de empreender é agora, é tomar a decisão de fazer. Óbvio que tem alguns caminhos, né? Sim. Não dá para cometer loucuras. Eu vou pedir demissão, eu não tenho Agora. Eu não tenho nenhum... Não faça isso, hein? Eu não tenho nenhum plano de negócio, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho nenhuma ideia. Vou pedir demissão hoje e empreender amanhã. Você vai quebrar antes de começar algo. Com certeza. Exige um caminho, né? De fazer um estudo, entender o que você gosta de fazer, fazer um plano, fazer um DRE, ver a viabilidade, juntar dinheiro, fazer um plano de, até o final do ano eu vou juntar, eu preciso de 50 mil reais para abrir a minha empresa. Quanto que eu preciso juntar por mês para juntar, né, até o final do ano esse dinheiro para eu tomar a decisão consciente de empreender? Então tem um caminho, tem uma trilha que é importante a pessoa fazer. As franquias são um atalho para quem quer empreender, com certeza. porque a franquia, se você escolhe uma franquia que você gosta de trabalhar, que é aderente àquilo que você gosta, já facilita o caminho. É um modelo de negócio que já foi testado por alguém já vai te dar a receita do bolo de como fazer aquilo e facilita o caminho. Então, não tenho dúvidas, eu não sei como empreender. Começa a estudar as franquias, vê franquia de educação, de calçados, de roupa, de alimentação. Vai estudando as franquias até a hora que você encontra uma, olha, isso aqui eu gostaria de fazer. Então, já é um atalho e um caminho para o empreendedorismo, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, você tem 2 franquias, né? Eu já vi muitos empresários desse tipo. Ele tem 5, 6 franquias diferentes, de segmentos diferentes. No meu negócio, eu tenho franqueados com 2, 3 franquias do meu negócio. Mas tenho franqueados também que tem uma clínica comigo e tem outras marcas de franquia. Entendi. Então, ele vai fazendo que é multifranqueado. Então, é uma forma de minimizar o risco e ele empreender, tomando um gosto pelo empreendedorismo e caminhando com as próprias pernas, né? Tem que ter coragem de correr risco. Coragem. Porque se não tiver, empreender não é para você. Não porque eu acho que é um mundo de...
Eu falo que o meu universo empresarial é um mundo de incertezas. Mas quando a gente tem certeza que tá fazendo certo, as coisas acontecem, né? E você já falou bem, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Se você não quer assumir, e tá tudo bem, Tá porque tudo imagina, bem. se fosse todo mundo empresário, não tinha trabalhador, né? Com CLT. certeza. E tá tudo bem, você tem que tomar a decisão do que você quer. Eu fui 30 anos CLT, feliz como CLT, e tinha certeza de que eu seria CLT para sempre e estava tudo bem. E com uma carreira de sucesso. É que Deus me jogou, né? Deus tinha um propósito diferente para mim, uma caminhada diferente. Eu sofri uma zona de expulsão da onde eu estava e acabei caminhando para o que eu estou vivendo hoje. Mas não é para todo mundo. E você tem que realmente ter a certeza de que é isso que você vai viver, porque os altos e baixos... Eles vêm, são... Com bastante intensidade, né? E não avisam, não. Acontece avisam, com de uma hora para outra. Alexandre, qual foi o seu maior erro empresarial que você já cometeu e que você pode compartilhar? Essa transição, ela não é uma transição fácil. E aqui tem um aprendizado, sabe? Um erro / aprendizado. Que é achar que o que eu vivia na multinacional, eu já sei como é que faz, eu já sei como é que é na empresa grande. Então, empreender é só adaptar, e não é. Empreender é reaprender como é que funciona o jogo do empreendedorismo. Realmente o risco é maior, a forma como lidar com as coisas é maior, o início, você tem que arregaçar a manga e realmente meter a mão e fazer. Então, por exemplo, como eu tinha um cargo grande na empresa, tudo era delegado, tudo eu tinha pessoas que me ajudavam na parte operacional. Quando você vai empreender, não tem isso. Empreender, você vai ter que fazer tudo, chão de fábrica, né? Então, essa transição, ela foi um grande aprendizado para mim, porque eu fui cometendo alguns erros, ajustando. O bom de ter sócios é isso, né? Quando você tem sócios que se complementam, ajuda muito. Então, se você não é bom financeiramente, você é muito comercial e você tem um sócio financeiro, ajuda. Se ao contrário também, você é financeiro, você tem que ter alguém de vendas para poder alavancar. Então, essa transição ela foi muito importante para mim, foi um aprendizado grande, porque se eu tratasse a minha empresa hoje como eu fazia na multinacional, daria errado, né? Até em coisas operacionais, por exemplo, da multinacional, chega algum caso, algum problema para você resolver, você manda enviar para o jurídico, manda falar com o RH, né? Na empresa pequena não tem isso, a empresa pequena é você resolvendo tudo, então você que vai ter que reunir com o jurídico, com o contador, entender. Então esse desprendimento do grandioso que é a multinacional e aprender como é que funciona foi um desafio, o dia a dia, né? mas é gostoso e é muito bom essa coisa de você também viver o operacional, sabe? E muitas vezes, Alexandre, hoje nós vivemos num mundo de muitos comparativos, né? Tem pessoas alguns gurus aí nas redes sociais falam, não coloque a mão na massa, não fique no operacional. Eu sempre falo, gente, não se compare, porque muitas vezes ele não é um empreendedor, ele é um investidor. Exatamente. E tem diferença, muito grande, a gente sabe, né? E essa pessoa que hoje fala, eu quero empreender, mas você não vai ficar só lá delegando. E aqui está uma diferença muito grande que é muito perigosa. Semana passada eu estava em reunião com uma pessoa que eu estava ajudando a formatar o negócio dela, né, para a franquia, e a gente numa reunião, e ela me disse que tinha um investidor querendo colocar alguns R$1.000 no negócio dela. E aí eu fiz algumas perguntas para ela de onde você conhece essa pessoa, por que ela quer botar esse dinheiro, para que ela quer colocar esse dinheiro. Ela não me soube responder. Eu falei, para tudo. Enquanto você não entender quais são as intenções dessa pessoa, botar um dinheiro no seu negócio, você está vendendo parte do seu negócio para alguém que você não faz ideia de quem é. Com certeza. Ele é um investidor, e está tudo bem ser só investidor, desde que você entenda qual o retorno que ele quer, o que ele quer. E aí depois, no fim da conversa, ela
acabou soltando de que ela tinha feito uma reunião com essa pessoa, dizendo que ele queria o controle da empresa total, algo que ela criou, tem 10 anos que ela tem essa empresa. Olha o perigo Muito. disso, né? Não que isso seja ruim, mas é importante Com saber certeza. com quem você, enfim, tá negociando. Agora, o ponto é, abrir uma empresa é botar a mão na massa. Sim. É se desprender principalmente para quem já trabalha em grande empresa, que tem o status, tem a rotina da grande empresa, tem a moça da limpeza. Já tá no automático Está no em delegar. automático. Na sua empresa você faz tudo. Você faz compra, você paga a conta, você limpa o chão, você faz tudo. Com certeza. Então, você vai ter que arregaçar a manga e fazer tudo. E aí é que está o bom do negócio. Também acho. Aí é que tem os registros, tem as fotos de quando você estava lá carregando um monte de caixa. E aí quando você vê a sua empresa grande, crescendo, expandindo, e você vai lá no seu celular e olha uma foto, você cheio de caixa, falando, caramba, eu construí esse negócio. Recompensas, né, tem Ale? tanta recompensa de memórias que você cria para sua família, quando você está empreendendo junto com a família, com os filhos vendo você, né, você liderando pelo exemplo, o filho vendo você empreendendo, carregando caixa, comprando coisa, abrindo cedo, fechando tarde, e isso é que recompensa depois, quando você vê a coisa, né, numa dimensão maior, uma rede grande, olha para trás e fala, eu construí isso. Valeu a pena. Valeu a pena Cada demais. sacrifício, né? Exatamente. Ale, uma frase que resume a sua jornada. Eu decidi obedecer e Deus tem sido muito fiel com a minha obediência. Uau. E ele não falha. Que lindo de ver. De jeito nenhum. Deus não sabe falhar. É verdade. Né? Então, a minha obediência tem sido recompensada por Deus e Ele sabe o meu coração, Ele sabe, né, que com falhas, com erros, com tropeços, eu estou com o coração obediente, o que Ele mandar eu fazer, eu faço. Sensacional, gente. Eu falei que não ia ser um podcast, é uma aula. Eu me sinto bom. assim. Passou tão rápido. Já Estamos acabou? quase acabando, mas Nossa, assim, muito olha, rápido. é muito incrível. Eu sempre falo que eu quero estar nas mesas com pessoas melhores do que eu, com pessoas que são minha referência. Eu quero deixar isso registrado. Obrigado. Eu conheci vocês servindo lá no Destiny e recentemente eu participei de um treinamento lá do Thiago Brunet, né, que eu tô em processo lá, e eu tirei uma foto com você no Destiny Minds, sabe? Verdade. Que essa foto, ela tá no meu mural extraordinário. Obrigado. Obrigado. Porque é um dos sonhos que eu tenho e eu sei que as coisas vão acontecer porque Deus está acima de tudo. Eu falo que a minha vida, os meus planos, quem projeta é Jesus. E eu tô nessa busca de ser a semelhança dele, de falar desse Jesus lindo, que é ele que me sustenta como pessoa, como profissional, como mãe. E eu falo que se eu não colocasse Deus à frente dos meus planos, talvez nem aqui eu estaria. Então eu falo que esse podcast ele tem muito propósito, porque eu tive que vencer muitas dores, eu tive que ressignificar muitas coisas na minha vida. Nunca me vitimizei de nada, porque eu acredito que nada é por acaso, a gente sempre aprende muito. E você é uma pessoa que eu quero por perto. Eu quero te agradecer Obrigado. por ter aceitado o convite. Eu sei que é um desafio vir lá de São Paulo para cá, mas eu tenho certeza que nada é por acaso, que Deus une pessoas, né? Deus une propósito, e eu tenho certeza que o melhor está por vir, Alexandre. Amém. Obrigado. Eu te agradeço demais. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela notícia. Fiquei feliz e honrado. E Deus não mostra nada pra gente que a gente não vai alcançar depois. Com né? certeza. Eu acredito muito nisso, de que Deus só mostra pra gente aquilo que Ele está preparando para nos entregar, né? Com certeza. Só para dar um gostinho de é possível. Então pode ter certeza que já já a gente se encontra lá no Destiny Mind
Já juntos, aconteceu. Já tá no plano espiritual, já se Com recebe. certeza, eu recebo e eu sei que já aconteceu, porque ele sabe o que cada um merece. E, gente, antes de agradecer aos patrocinadores, que eu falo, Alexandre, que ninguém faz nada sozinho, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu vim fazer a gravação desse podcast, que com certeza, assim, tem muito propósito, e eu tive que parar por conta da minha gestação, foi um desafio, mas tudo na hora certa, né? E eu quero agradecer demais a esses patrocinadores, que se não fosse eles, com certeza esse podcast não existiria. Então, meu momento aqui de agradecer aos patrocinadores. Primeiro, falar aí da minha escola Prepare-A. A escola fica aqui em Vicente de Carvalho, na Avenida Santos Dumont, 767. Nossa escola são mais de 42 qualificações profissionais. O nosso propósito é impactar vidas através do conhecimento. Se você quer crescer, você quer evoluir, não tem outro caminho. Você precisa buscar conhecimento. E nós temos várias qualificações: informática, administração, IA. Temos também curso de montagem e manutenção de computadores, celulares, logística, área portuária, toda a parte de área da saúde. Então, você que busca conhecimento, vem para Prepare-A. Produtora Tríades, que é essa produtora maravilhosa, você que está buscando aí ter o seu próprio podcast, gerar seu conteúdo de valor, com certeza essa é a melhor e maior produtora da Baixada Santista, a produtora Tríades. Agradecer a Thali Capelli. A Thali, ela faz coloração pessoal. Todos os looks que eu uso no podcast são looks da loja da minha amiga Thali Capelli. Ela realmente trabalha com posicionamento de imagem, porque tudo comunica, então isso faz diferença. Agradecer o meu professor de beach tênis, o LP, você que busca uma atividade física. Eu falo que lá além de você fazer beach tênis, lá você tem conexão, sabe? Tem calor humano, tem network, é muito bacana. Então, se você quer uma nova atividade física, com certeza vem fazer, que é viciante, tá, gente? Agradecer aí a Prime Multimídias. Hoje, quem não é visto não é lembrado. Então, você que busca aí evidenciar o teu negócio através de outdoor, indoor, todo tipo de propaganda de divulgação, a Prime Multimídias é a melhor e eu indico de olhos fechados. E agradecer a Galax Tour, minha parceira de anos aí, você que sonha em fazer um cruzeiro, com certeza é possível desde que você faça um planejamento. Então, eles preparam os melhores pacotes, os melhores destinos para você realizar o seu sonho. Agradecer também a Atlas Multimídia, que é o meu social media, que cuida de toda a parte dos cortes dos meus podcasts. Então, quero agradecer também ao Enzo da Atlas. Gente, muito obrigada. Você que ainda não se inscreveu aí no meu podcast, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário. E antes de finalizar esse podcast, que não foi um podcast, gente, foi uma aula. Alexandre, quero que você deixe uma mensagem final aí para nossa audiência. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer. Pode me chamar quantas vezes você quiser que eu venho, com certeza, tá? Foi um papo muito bom. A mensagem é... Posso deixar duas? Pode, fica à vontade. A primeira é para você que tem receio de empreender, está com medo. A hora é agora. A hora de empreender é agora. Você acabou de falar, olha o tanto de aulas, cursos que tem lá, né? Se a pessoa fizer um curso seu lá, ela consegue se capacitar não só para trabalhar em outro lugar, mas para abrir uma empresa. Com certeza. Né? Celulares, manutenção de celulares. A pessoa pode fazer um curso desse, abrir uma empresa de manutenção e ir crescendo. Então, não deixe que o medo, não deixe que o inimigo use o medo para travar os seus projetos. Pare de deixar projetos na gaveta só para o inimigo tomar conta e passe a viver o que Deus tem preparado para cada um que está aqui te assistindo. E a segunda é: arrume a sua casa. Sem uma casa arrumada, sem uma família estruturada, sem a paz que essa base maravilhosa que é a família traz, a gente não consegue ter energia para nada, só para ficar apagando incêndio. Verdade. Então, antes de pensar em empreendedorismo, antes de pensar em transição de carreira, promoção no trabalho,
arrume a sua casa e se encontre com Jesus. Uau, gente, tô aqui impactada. Com certeza chamarei. E a próxima vai dizer assim, ó, Nádia tá participando do Destiny Mind. Opa! Vamos deixar aqui Então já registrado, deixa hein? registrado aí. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui nesse podcast que com certeza tem propósito, tem conteúdo que vai te levar a patamares extraordinários, porque só o conhecimento vai fazer você viver o extraordinário. Muito obrigada e até mais. Tchau, gente.